Quando eu era pequena, eu tive que pular várias escolas para poder acompanhar meu irmão. Então minha mãe sempre me tirava de uma escola para acompanhar ele e assim eu fui pulando de escola em escola. E aí eu parei, porque eu engravidei muito nova. E aí eu fui me dedicar aos meus filhos, né? Fiquei com eles até o tempo deles terminarem os estudos. Eles terminaram, são formados, só tem uma do meio que está terminando no caso. E eu agora me dediquei ao tempo para mim. Minha família não sabia que eu ia nascer surdo. E aí ficava tentando se comunicar comigo, conversando, e eu não reagia porque eu era surdo. Exemplo, às vezes me levava em algum lugar, brincava comigo e eu só olhava à minha volta, não ouvia nada, porque era surdo. A falta de acesso à educação de qualidade é um dos principais fatores que perpetuam a pobreza e a segregação social. As dificuldades para obter recursos básicos, como material escolar, transporte público, alimentação adequada e segurança, impactam o futuro de milhões de crianças e adolescentes. Mudar essa realidade é um dos principais desafios dos países latino-americanos e caribenhos. Hoje, cerca de 700 mil estudantes abandonam a escola pública no Brasil, né? E são vários fatores que contribuem para isso. Bom, a gente pode começar pela questão da desconexão da escola com o estudante. O jovem quer uma escola que caiba na vida. E hoje, muitas vezes, ele não encontra nessa escola um currículo que dialogue com esse mundo. E aí gera um desinteresse e vem o abandono escolar. Um outro fator que contribui muito é a questão do bullying, que vem crescendo entre os estudantes. E aquele jovem, aquele estudante que tem e sente o bullying na escola, ele termina se sentindo emocionalmente muito pouco atraído pela escola e começa também um processo de abandono escolar. A questão da renda. As famílias muitas vezes precisam complementar a renda familiar, o que leva principalmente entre os jovens do ensino médio, e não é à toa que o ensino médio é a etapa escolar que mais contribui para o abandono. Dos 700 mil que eu me referi anteriormente, 450 mil vem do ensino médio. E parte disso decorre principalmente da questão do jovem buscar alguma atividade laboral para a complementação de renda. Há um outro fator também importante, a questão do ambiente familiar. Muitas vezes o estresse familiar, os problemas internos na família geram uma estabilidade emocional no estudante que leva muitas vezes o estudante a abandonar a escola exatamente por esse problema emocional. Nós fizemos esse ano 30 anos da Declaração de Salamanca, que é uma declaração chave para a inclusão de deficientes e traz esse conceito de que o deficiente ele tem que estar integrado com as outras crianças e não segregado, né? Então é muito importante que a gente promova dentro do sistema educacional a oportunidade dessas crianças também que têm deficiência de aprenderem, porque além delas aprenderem, elas também ensinam os seus colegas que existe uma diversidade, que existe diferenças, que tem que ter respeito para com todos, né? Para isso a gente precisa de professores capacitados, de escolas preparadas, com acessibilidade. Tem que ser acessibilidade total, plena, para que os estudantes, ou estudante surdo, ou estudante cego, ou estudante com deficiência física, ou deficiência mental, qualquer outra deficiência possa realmente ter acesso a essa educação, possa aprender
A crise educacional na América Latina e no Caribe precisa ser enfrentada e superada. Apesar dos esforços globais para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, até 2030, os países da região estão longe de cumprir as metas estabelecidas. O objetivo número 4 estipula que, em até 6 anos, os países devem assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida. O estudo regional comparativo e explicativo da Unesco revela a gravidade da situação. Apenas 37% dos alunos em idade escolar da América Latina e Caribe atingem os níveis mínimos de proficiência em matemática. Já em leitura, menos da metade dos estudantes alcançam o nível básico. A evasão é um dos maiores fracassos como sociedade. Porque um aluno que ingressou na educação e desistiu antes de completar o ensino médio é um fracasso da sociedade como um todo. Para a gente não ter esse fracasso como sociedade e não impor para aquele aluno uma vida muito mais difícil, porque é isso que significa. Não concluir os estudos significa uma vida muito difícil à frente dessa criança, desse jovem. Então a gente não pode falhar com eles. Como que a gente não falha? Com política pública. Não é com projeto isolado, não é com ações voluntaristas. Não é assim que a gente resolve o problema. A gente precisa resolver com política pública. As dificuldades enfrentadas pelas crianças e adolescentes da América Latina e Caribe vão além da falta de infraestrutura escolar. Muitos estudantes percorrem longas distâncias em condições adversas para chegar às escolas. Outros, por razões econômicas, são obrigados a abandonar os estudos para ajudar a sustentar suas famílias. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a aprender. Eu ficava visualizando outros surdos sinalizando, ia copiando, decorando alguns sinais. E aí eu fui aprendendo aos poucos, sozinho mesmo, percebendo, Deus me abençoando e eu consegui perceber e desenvolver. Às vezes o surdo ele tem uma certa dificuldade para se comunicar dentro da sociedade, tem muitas limitações. Parece que o surdo não tem essa inclusão com o ouvinte. Às vezes eu tinha vergonha de falar que eu estava no ensino fundamental. Muitas vezes as minhas filhas cansou de perguntar para mim assim, mãe, qual foi a série que você parou? Aí eu parei na 8ª, sendo que não era, eu tinha vergonha. Então eu resolvia voltar a estudar para mim ter orgulho de mim, para quando falar assim, qual é a série que você tá? Que hoje em dia não é série mais, né? O que você está cursando? Eu não, estou terminando o ensino fundamental. Isso para mim é muito gratificante, porque eu posso levantar a cabeça e ver que eu consegui terminar os estudos. Além do investimento em políticas públicas eficazes, outro fator deve ser levado em conta: o papel das instituições de controle. Uma das responsabilidades maiores que nós temos como órgão de controle, ao cuidarmos da boa aplicação dos recursos públicos, é cuidarmos exatamente para que haja planejamento e continuidade administrativa desses programas, desses projetos. Como? Alertando, demonstrando a necessidade. Claro que nós não vamos substituir o governo, isso não é função dos órgãos de controle, mas nós temos todos os insumos necessários para fazer os alertas e fornecermos informações valiosas para que os poderes executivos de cada nação assumam a sua responsabilidade. As pessoas, quando não têm estudo, fica meio perdido, né? E quando você volta ao estudo, as coisas ficam mais esclarecidas, você consegue desenvolver uma conversa boa, você passa a ter orgulho de si. Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aprimorar a qualidade do ensino dependem de compromisso coletivo e urgente. Juntos, podemos transformar a realidade educacional da região e garantir um futuro mais justo e promissor para todos.